Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Amigos, boa noite. Estamos iniciando o nosso Dois Toques. Nesta sexta-feira, tempo instável, chove, para. O calor, no entanto, é que é estável, né? O calor está pegando mesmo. Aqui pela nossa RDC TV, canal 24524 na TV digital da NET. E você pode nos acompanhar também pelo Face, pelas nossas sinalizações digitais. Na noite de hoje, nós contamos com a presença de Ângelo Garbaschi. Orgulho estar na sua presença. Esse é um mestre da reportagem gaúcha. Ângelo Garbaschi, mestre da reportagem gaúcha, não tenha dúvida. Temos o Léo Oliveira, também conosco, é Tudo outro bem? craque. Nova geração, né? Nova geração, craque. Mas essa geração também já está começando a virar, viu, Garbaschi? Está muito nova essa geração, por muito tempo. Já tem uma mais novinha chegando aí. Isso aí. Agora, jovem é o Luiz Gustavo Garrido, que também está conosco. Muito prazer estar aqui, mandar um abraço para toda a audiência, para o Grêmio Democrático. E para a Bruna, que minha namorada, que me conseguiu o alvará para estar aqui hoje, né? Opa, isso é importante. Parece Habeas corpus preventivo. Parece que tu Exatamente. representa o Grêmio, né? Isso. Tá levando o jeito, né? Ó. Mas eu vou te perguntar uma coisa. O que é Grêmio Democrático? Tem Grêmio ditador? Tem Grêmio alguma coisa lá? Olha, Garrido, por favor. Eu fui um dos fundadores do grupo, em 2009, com 19 anos. E naquela época o Grêmio, eu acho que ainda era bem fechado e a gente tinha algumas dificuldades de participar. Então nós criamos um grupo de gremistas que não tinham parentes, que já tinham participado do Grêmio, amigos que já tinham participado do Grêmio, e começou essa aventura, né? Ainda hoje o nosso grupo, se uma pessoa entra lá ontem e hoje tem uma reunião, ela vai poder falar tanto quanto o presidente, participar das decisões com o mesmo peso de voto. Então, a gente acredita que é uma forma boa de conduzir o nosso grupo e também para trabalhar lá junto no Grêmio. Tá certo. Vamos dar uma passada nas informações do dia e depois, então, nós vamos retomar os assuntos da dupla Grenal aqui na nossa discussão. O Inter apresentou o centroavante Santiago Trellis como um reforço. É reforço, Garbaschi, o Trellis ou não? Olha, existe sempre durante o programa, e já não é em pouco tempo, 10 anos, existe uma divergência entre eu e o Cadu. Sim. E eu posso falar, porque ele não está aí, eu vou falar Aproveita, pelas claro. Eu vou aproveitar a grande oportunidade de eu Esse é falar um grande pelas costas. momento. Eu, com o meu estilo, que eu gosto de jogo, ele diz que é superado, que não vale mais para hoje em dia, eu gosto do tipo daquele centroavante de área. O centroavante, aquele que tem corpo, tem físico. Tu gosta do Damião? Assim. Eu gosto do estilo Damião, e eu Damião. acho que com a saída do Damião, o Tevez entra bem nessa posição. E o Internacional não tinha nenhuma opção nesse sentido dentro do plantel. No São Paulo, parece que não deu certo, né? Tanto que o São Paulo está largando aí por empréstimo nacional. Se tiver e se a bola chegar, não sei, pode dar certo. 28 anos, é isso? Ele veio emprestado do boa São idade Paulo. para centroavante. É uma boa idade, mas ainda não mostrou ainda, né, Darcy? É mais uma aposta, mais grupo. A gente não pode dizer que é um jogador que vem, por exemplo, para vestir a 9 da Libertadores. Não dá, né? Libertadores exige um pouquinho mais. Pode dar certo? Pode dar certo, mas como aposta. Eu lembro, Darcy, a gente estava comentando antes de entrar aqui, sexta-feira, no verão, e na sexta-feira do ano passado, no mesmo Dois Toques, na véspera da estreia do Gauchão, eu estava aqui, nós estávamos juntos até, na véspera, no fim de semana que ia iniciar o Gauchão, e ia estrear Odair Helma, né? E aí nós falávamos, olha, o Odair é uma aposta, e o Gauchão será, né, o vestibular do Odair Helma. Parece que ele foi passando e está aí. Né? Mas esse tipo de jogador é isso aí, é aposta, vamos esperar, vamos ver, pode dar certo, pode, mas ficamos por aí. Garrido, o que você acha desse jogador do Internacional? Você pode dar uma opinião sobre ele, sobre o Trellis? Ele é um jogador que, se a gente analisar por estatísticas, não são muito favoráveis. Né? Ele
A gente vinha comparando e ele tem uma média de gols inferior ao Brian Rodrigues na carreira, né? Então é algo que preocupa um pouco. Mas eu acho que ele se encaixa muito bem no estilo de jogo do Inter, porque o Inter tem jogado com uma transição mais rápida, onde é bola no centroavante para segurar e o resto do time aproximar. Então eu acredito que ele veio para grupo até por uma saída do Jonathan Alves. Quem é que né? tu acha melhor? Ele ou o Jael? Eu acredito que o Jael. É? Sinceramente. E olha que o Jael não é um grande jogador. Não. Mas o Jael não encaixaria no estilo de jogo do Inter e o Trellis não encaixaria no estilo de jogo do Grêmio. Assim como o André não encaixou. É que o Jael caiu nas graças da torcida, não né? adianta. Então, A entrega. muito mais a entrega. O Herrera caiu, né? O Jael é o Herrera. Exatamente. Que não fala Se a espanhol. gente for analisar, o Jael, se não me falha a memória, foi o segundo É o maior Herrera artilheiro em 2018 no Grêmio e o segundo maior assistente no Grêmio. Então, E os caras falam que ele é grosso e que pela quantidade de assistência Eu só que deu, não- mas não é eu- nada disso, é? Pra Eu mim vou serve dizer, pra eu vou grupo. dizer uma coisa para vocês. Esse negócio de não, o cara tem uma assistência maravilhosa, não serve. O atacante tem que fazer gol. Assistência tu deixa para os outros. Os outros têm que botar a bola. Assistência não é tarefa do atacante. Ainda mais centroavante, né? Agora, o Matheus Henrique e o Jean-Pierre acreditam que já estão sendo vistos de forma diferente no vestiário do Grêmio. Vamos começar pelo Garrido. O que Olha, você acha? o Jean-Pierre eu acho que é um jogador que está até mais pronto do que o Matheus Henrique. A gente acaba vendo que nos treinos o Renato tem utilizado ele para tentar substituir o Luan naquela linha por dentro. Mas para aí um pouquinho, tu está dizendo uma coisa que nos treinos, tu tem assistido o treino do Grêmio? Agora o Grêmio tem transmitido na Grêmio TV alguns jogos treinos. E Ah, até tu mesmo- fala em jogo treino, eu pensei que era treinamento. Não, às vezes alguns treinos eles também mostram alguns lances, então as mídias do clube estão caminhando para essa direção, né? Agora que a CBF proibiu imagens de jogo do Brasileirão, etc., o clube tem que ser criativo para trazer a torcida, né? Sim. Deixa eu te fazer uma questão aí, o Darcy é o condutor do programa, mas eu quero te fazer uma colocação. Eu já disse... Veia de repórter fala mais. Ainda Claro, fala, vai fundo. ainda fala. Mas Vai eu quero fundo. te dizer o seguinte, eu disse há uma semana atrás, que eu disse que independentemente de qualquer contratação do Grêmio, independentemente de qualquer contratação, a melhor, não é bem contratação, mas a melhor situação para o Grêmio no ano de 2019 seria o Luan voltar a jogar futebol. Sem O que tu, dúvida como alguma. torcedor, pensa? Sem dúvida alguma, o Luan é um jogador muito diferente quando ele consegue jogar e às vezes até na parte anímica quer mais jogar. Ele é um jogador que dá liga em todo o time, ele aproxima, ele junta as linhas, ele busca. Então, ele faz quem está ao lado dele crescer e ele ainda consegue decidir. A gente vê que o Luan no Campeonato Brasileiro às vezes não joga bem, aquela coisa meio mole, mas mata-mata, precisou dele, ele vai lá e ele faz gol. Então, o Luan, para mim, é insubstituível no time do Grêmio hoje. Preferência total para recuperar ele. Mas é o que tu falou, Garrido. Se não tiver a cabeça focada no Grêmio, a partir do momento que o jogador não quer mais no time, pode Exato. ser o Luan, pode ser o Zico, pode ser o Falcão. Cara, vai na tua, vai ser feliz. Porque o cara com a cabeça em outro lugar não joga. Isso a gente já viu diversas vezes essa cena, né, Darcy? Sem dúvida alguma. A pergunta que eu fiz não é que eu não soubesse, é porque é o seguinte, as mídias oficiais, elas dão as informações que interessam, Sem dúvida. certo? Então, por isso que eu perguntei, você viu? Tu podia me dar alguma coisa, agora ver aquilo que é mostrado oficialmente Claro. pelo clube, né? Nós buscamos informações diferentes, nós precisamos saber o que houve. Hoje não se sabe mais quem chega atrasado num treinamento. Sem dúvida. Ou você acha que alguém não se atrasa no treino? Claro. Só agora não. Né? Então, é por isso que eu te fiz a pergunta. Mas a direção do Grêmio garante também, aí eu passo para vocês dois, que não tem proposta pelo Everton. Vocês acham que é possível? Eu acho que foi uma informação Eu acho, eu vou plantada? te dizer, como a minha vivência, e eu não quero desmoralizar o dirigente, mas todo dirigente, sem exceção, não diz a verdade completa. Sim. Entendeu? E esconder a verdade, às vezes, é interessante. Porque se ele chegar e declarar agora, e mesmo o Luan, o Everton tendo a informação, se ele declarar agora, o cara já fica com a cabeça na Europa e não vai poder contar com o cara para o primeiro semestre. Mas eu vou te contar uma coisa, o Grêmio está contando com a venda dele.
Está contando. Com certeza, eu acredito que tem propostas, talvez não tenha chegado ainda o tal do, antigamente era o fax, né? Sim. Ainda não chegou o fax com a proposta, mas com certeza os empresários, aqueles que intermediam os negócios, com certeza tem alguma coisa e acho que vai dar negócio, Darcy. Eu tenho assim um feelingzinho, nem é informação, é um feeling que eu acho que o cara vai. Os caras já sabem, né? Lá, principalmente no Manchester e tudo, já sabe tudo sobre a maneira, a característica do Luan e eu não sei se do, é uma do equipe, Everton, vai saber tudo eu direitinho. não sei se é uma equipe tão top assim na Europa que ele vai, né? Porque ele fez uma boa temporada ano passado, mas na média ele precisa de um pouquinho mais. Talvez ele seja a aposta de uma grande equipe na Europa, como o Viseu, o Grêmio está fazendo com o Viseu, o Inter com Parede. Muitas vezes eles compram um jogador e já emprestam para um outro time também para ganhar experiência. Repassa e tal. Agora, eu quero dizer uma coisa seguinte, né? Pode ser até que eu esteja dizendo para o Darcy o óbvio, mas durante o ano de 2018, e por isso, quem sabe, não está pintando oferta, durante o ano de 2018, o Everton foi mais nome do que o próprio Luan. O Everton foi, para meu gosto, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É verdade, jogou muito ano passado. O Everton jogou demais. Mas vamos ouvir aqui, vamos acompanhar melhor os depoimentos do Matheus Henrique e do Jean-Pierre. Eles estão se manifestando sobre essas oportunidades que recebem agora no Gauchão, que começa amanhã o Gauchão, mas a dupla Grenal joga no domingo. Vamos então ouvir o que tem, assistir, acompanhar, ver o que tem esses dois atletas para nos dizer. O time que deve jogar no domingo contra o Novo Hamburgo às 5 horas da tarde no Estádio do Vale deve ter Paulo Vitor no gol, Léo Gomes na lateral direita, Paulo Miranda e Marcelo Oliveira os dois zagueiros e Juninho Capixaba na lateral esquerda, Rômulo e Matheus Henrique os dois volantes, no meio de campo Alisson, Jean-Pierre e Caio e no ataque Tony Anderson. A gente não sabe quem é que vai jogar, a gente torce para que a gente jogue também. E a gente sabe, né, que o time do interior eles começam a se preparar antes. A nossa preparação a gente está treinando desde o dia 5, mas como eu falei, quando entra lá dentro não tem essa. Se trata de Grêmio, a gente vai em busca dos 3 pontos, da entrega, que a gente vem trabalhando bastante. A gente sabe que quando tu vem num time que já tem mais tempo de treino, talvez eles possam ter alguma vantagem de parte física ou alguma coisa assim, mas desde que a gente se apresentou, a gente sabe que a gente deveria trabalhar forte, porque nós teríamos menos tempo, e é isso que a gente vem fazendo para poder chegar lá no dia, a gente poder jogar o jogo de igual para eles, que a gente sabe que a nossa qualidade técnica é muito alta. Mas, Matheus Henrique, sobre começar jogando com Rômulo, será que dá para aprender com o mais velho? O Rômulo é um grande jogador, né? Já tem uma história bonita aí no futebol, um jogador que já atuou fora e agora ele está aqui com a gente. Espero que ele nos ajude muito. E ele é um cara bem tranquilo, a gente está conversando bastante. Fizemos 2 coletivos, um contra a transição um coletivo entre nós e outro contra a transição, e treinamos juntos. E por eles terem mais experiência, ele vem falando bastante comigo, eu venho conversando com ele, e nisso a gente vai se acertando. Se for da gente jogar domingo, tenho certeza que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Jean-Pierre já jogou em várias posições no meio de campo tricolor. Aquele se deu melhor foi como meia de ligação. E será que agora, em 2019, o garoto vai ser fixado nessa posição? Acredito eu que seja, até pelo fato da gente já ter bastante volantes ali no grupo, já venho treinando também há bastante tempo ali. Quando eu estava na transição, o professor Renato pedia para mim jogar naquela posição já para eu me adaptar o mais rápido possível. Então ele vem conversando bastante comigo também, para eu pegar algumas dicas com o Luan, que já joga ali há mais tempo, que tudo é experiência e aprendizado. Experiência é algo que os garotos Matheus Henrique e Jean-Pierre não podem se gabar de ter, mas é justamente começando o gauchão que os garotos podem adquirir essa experiência. Ano passado foi o meu primeiro jogo, né? Na verdade tinha sido o segundo, que o primeiro tinha estreado contra o Atlético no último jogo do Brasileiro. E foi o jogo onde eu fiz o primeiro gol com a camisa do Grêmio, algo marcante que para mim será sempre inesquecível. E sobre titularidade, a gente sabe que é o desejo de todo jogador treina, trabalha para isso, e comigo não é diferente.
eu vou trabalhar, dar o máximo, que se o Renato precisar de mim, seja no banco, seja jogando, seja na arquibancada, eu vou estar sempre preparado. Não, ano passado a gente teve uma prova viva de que o gauchão representa muita coisa. Pra gente também serve como uma afirmação, serve como experiência, porque a gente sabe a dificuldade que os times do interior impõem contra as equipes, Grêmio, Internacional também. Então, para mim, serve como uma afirmação aí para eu poder mostrar o meu serviço aí, meu trabalho ao longo desse tempo aí, e para que tudo dê certo, para eu poder ter uma sequência assim como eu tive no final do ano passado. Pois os meninos do Grêmio se preparam aí para começar o Campeonato Gaúcho. O ano passado começaram o Campeonato Gaúcho e não houve uma preparação ou não corresponderam à expectativa. Os meninos tiveram que mudar. O que vocês imaginam, Garbaschi? Será que esse ano, esse projeto aí de as primeiras 4 rodadas serão mantidos no Grêmio? Eu acho que, comparar com o ano passado, o Grêmio teve um problema no ano passado, né? Até o próprio Renato e a direção e os homens da comissão técnica acham que erraram no início do Campeonato Gaúcho, né? E correram o risco, né? Correram o risco até de não se classificar e até comentar que o Grêmio com a possibilidade inédita de Sim. cair para a segunda divisão. E esse ano parece que não querem correr no mesmo erro. E quem sabe eles jogando no meio de uns caras mais maduros e tal, pode dar a resposta, porque a gente vê que eles têm potencial. Eu acho que esse Jean-Pierre sabe jogar, conhece, tem habilidade com a bola, mas eu acho que falta para ele, pode ser que o Renato ou a comissão técnica venha dar, um pouco mais de explosão. Eu às vezes, vejo nele assim um pouco do Ganso. Léo? 4 rodadas, eu acredito que vai. Esses 4 primeiros jogos ainda é novidade não só para o Grêmio, para os times do interior. E, na verdade, essa é a grande questão, né, Darcy, na minha opinião. Os times do interior, né, que a gente está vendo o futebol do interior gaúcho cada vez mais empobrecido. Sabe que eu tentei né? trazer hoje ao programa o professor Márcio Vitória, do Novo Hamburgo, Sim. preparador físico do Novo Hamburgo, pessoa que eu tenho apreço, é um jovem, trabalhador e de um bom conhecimento teórico, mas de uma prática eficiente. Mas aí não foi possível porque eles estão concentrando já agora à noite. Né? E aí não foi possível. Eu gosto para ele nos contar essas coisas, para que a gente tivesse um pouquinho da visão também do que se faz fora da dupla Grenal. Mas não vai faltar oportunidade, eu tenho certeza. A gente sabe que a situação está complicada. Os grandes estão tendo problema e os menores do interior vão ter esse problema. Está difícil, Darcy. Está difícil fazer futebol no interior. Tu sabe que a comparação, até meia forte, mas eu vou fazer a comparação, eu vejo o Campeonato Gaúcho, eu vejo a comparação de Grêmio Internacional com relação aos times do interior, sim. Porque o Internacional e o Grêmio têm, assim, disparadamente, 27 ou 28 jogadores que qualquer equipe que forme será superior a qualquer equipe do interior. Ponto. E vejo, com relação, já transportando para o Campeonato Nacional, eu vejo essa disparidade que vai haver com relação a Corinthians e Flamengo, com relação ao resto todo, Darcy. A potencialidade desses caras, as contratações, o Flamengo contrata um cara, Arrascaeta, por 63 milhões de reais. Pois é, mas tu sabe, Garbaschi, nós deveríamos procurar saber como o Flamengo chegou nessa situação. Não tentar dizer, olha, o Flamengo não vai conseguir pagar, isso aí. Não, nós temos que saber como é que eles fazem e nós não fazemos. Eles estão começando a administrar bem. Nós precisamos saber isso. No caso exatamente do Flamengo, o presidente anterior, o Bandeira, fez uma gestão muito boa. Sim. Pagou, acho que mais de 500 milhões de dívidas. E não que também que ele seja um exímio gestor, mas foi uma época que o Flamengo faturou muito. E ele deixou de contratar muito. Essa foi a única diferença. O Grêmio hoje faturou muito e deixou de contratar muito também. Porque tinha dívidas recebidas anteriormente. No Internacional agora é a mesma coisa. É muita dívida para pagar e não tem de onde sair dinheiro. Para se ter uma noção, o orçamento do Flamengo para esse ano, que é ao redor de
800 milhões de reais, o do Grêmio está em 310 milhões. O Flamengo vai faturar próximo de 1/3 do Real Madrid. Quer ver, Não Grêmio, é pouca coisa. Essa era a dívida o Grêmio, do Flamengo, 800 o Grêmio milhões. o Grêmio lá em 2015, quando o Romildo assumiu, 2016, 190 milhões. a dívida do Grêmio era de 500 milhões. E faturava 190. Era de 500. A dívida do Grêmio era de 300. Mais os 300, era 600. E não podia contratar Tinha que ninguém. pagar né? e não podia. Não. Não podia. É. Então está indo. É, Está resolvendo. Esse foi o lado Tá bom tentando resolver. da venda do Arthur, porque a venda do Arthur possibilitou que o Grêmio desonerasse quase 5 milhões por mês de caixa. Mas o Grêmio vendeu Então- o Arthur e vendeu mais um monte de Com jogadores. certeza, Mas a mas é porque a verdade é o grana do seguinte- Arthur foi basicamente para a dívida, A quase verdade toda. é o seguinte, eu não tenho proximidade, conheço, já conversei várias vezes e tudo, mas se vão botar uma estátua para o Renato, e vão botar, já está culminando, eu acho que também o Romildo Bolzan merecia uma estátua lá no Grêmio. Eu acho Do que jeito antes, eu que acho, ele eu pegou- acho que antes do Romildo, como dirigente, tinha que botar uma para o Fábio Koff, que é o dirigente do Grêmio que mais É títulos verdade, ganhou, né? é verdade. O Hélio Eu acho. Dourado mereceria também. Eu acho que a gente. Nos times da Europa, eles têm uma cultura que não é uma estátua do Renato. Tem muitos times que têm corredores, estátuas, homenagens. Essa bem Não, lembrada. tem museu, o Barcelona, tem museu. Mas eu acho que o Dr. Fábio Koff merecia. eu Tu não sei, sempre aborda eu ele. não sei por que os conselheiros do Grêmio não prestam uma homenagem a este ícone. Coisa, é impressionante. do É Grêmio. impressionante. É impressionante. não sei porque Já não- que não deram tanto reconhecimento assim em vida, claro, ele era idolatrado como Não, grande em vida, ele dirigente do foi, Grêmio, em vida mas- ele foi reconduzido à presidência do Grêmio por maioria. Meu Deus, ele Duas vezes, né? Mas em vida merecia uma homenagem dela. Eu também Renato concordo. não está sendo homenageado em vida? Por que não o Dr. Fábio Koff? Eu sou dessa teoria, né? Que a homenagem em morte é uma coisa inócua, né? Porque Não adianta, porque nunca não vê, né? Claro. É. Nos acompanham hoje à noite, e eu queria fazer um registro, a Tatiana, com seu pai, o Severino, também o Giovanni Consone, seu marido da Tatiana, nos acompanhando aí, o professor Márcio Vitória, que eu falei, disse, olha, vou acompanhar vocês, eu acompanho diariamente, hoje na concentração vai ser melhor. Um abraço ao professor Márcio. Também ao doutor Jairo Castan, ao doutor Alexandre Bessil, ao doutor Rogério Pires, todos nos acompanhando aí a nossa programação. Eles acompanham diariamente o Cadu Oliveira, neste horário de 9 às 10 da noite. Mas ele está correndo sério risco. Não, porque Com eu a não vou apresentação puxar de o tapete Filho, dele, eu já tentei. Eu não deixaria escalar muito seguido. O Cadu só entrega para mim porque Cadu, ele sabe, continua de férias, Cadu. que ele sabe que eu já tentei puxar o tapete dele 2 ou 3 vezes e não consegui. Me faltou habilidade. Então deixa esse cara lá que não tem problema. Fala isso. Fica Cadu, lá. Cadu, pode descansar de férias, Cadu. Tá certo. Mas o que parece para vocês, já que estamos no Grêmio, o que parece para vocês essa abertura de gauchão para o Grêmio? Garrido, Grêmio e Novo Hamburgo, é um encontro de campeões gaúchos? Olha, com todo o respeito que o Novo Hamburgo merece, principalmente pelo título recente, mas o Novo Hamburgo não é o embate do Grêmio para esse ano, né? O Grêmio vai tratar de forma muito respeitosa o gauchão, mas eu acredito que vai dar um pouco menos de importância que deu ano passado, onde poupou na Libertadores para ganhar o gauchão. Então, esse começo eu acho que vai ser bom também, porque vamos ter alguns jogadores maduros, alguns que talvez até seriam titulares, como o Alisson, e misturando com uma gurizada que é boa. Eu acho que vai ser um começo de gauchão bem mais tranquilo que o ano passado. Eu acho que não vai se gerar traumas como a gente teve ano passado, mas ainda assim vai poder preparar o time dito titular com o período que os especialistas dizem que é adequado, que é de 30 a 40 dias de pré-temporada, né? Tu, como torcedor do Grêmio, representando uma parte da torcida do Grêmio, tu ficasse nervoso com o Grêmio do Gauchão ano passado ou tu estava frio? Não, eu não fiquei nervoso porque a gente sabe que a realidade do interior ela é muito difícil e os times que caem fazem muito poucos pontos. Não, mas a posição que o Grêmio estava no Campeonato Não, Gaúcho... era um incômodo, mas não que iria cair ou que que não ia ano passado, classificar. a grande diferença do ano passado é que o Grêmio
vinha do Mundial. Claro. Né? Então se reapresentou bem mais tarde, não só do que o Inter. E se tivesse caído, sendo campeão da Libertadores, não tinha nenhum problema. Não tinha nenhum problema. Ah, não, aí não. Agora, olha aqui, ó. Fica a corneta, né? Não, combinar mas que a não tem corneta problema. fica. Tem algumas coisas no futebol não tem problema. Mas eu acho que vai corneta é o começar... que tem de melhor no futebol. É, claro. Me corrija se eu estiver por fora, mas eu acho que o Campeonato Gaúcho vai começar da mesma maneira que começaram os outros campeonatos gaúchos. Ou seja, os clubes do interior começam a treinar antes do que a dupla Grenal. É isso? E no início do Campeonato Gaúcho, eles estão no melhor condicionamento que a dupla Grenal. Então, mesmo a dupla Grenal tendo melhores jogadores, o condicionamento desses clubes do interior acaba sobrepujando. Mas sabe, Garbaz, que eles contratam mais hoje e eles têm mais dificuldades para colocar esses mesmos jogadores em condições. Não interessa se o Brian Rodrigues, né? Não interessa se é bom, se é ruim. Ele veio para o Juventude, para jogar no Juventude, e ele não vai participar inicialmente do campeonato porque ele está fora, não foi inscrito ainda. Então é um problema, não conseguiu a inscrição. Assim como o Internacional não vai conseguir botar o ponta esquerda, O Wellington. que eu, com todo o respeito, não pode jogar no Internacional, o Brasil de Pelotas também não conseguirá colocar O jogadores. Internacional não vai botar porque o Fluminense não pode inscrever jogador, porque está devendo para um clube lá, não sei mas de o que eu onde. estou dizendo assim, essas mesmas dificuldades os clubes do interior também hoje têm. Que não tinham, até bem pouco tempo não tinham, porque eles não faziam essas contratações que E eles fazem têm hoje. ainda mais, porque a transmissão esse ano, ela vai ser jogos da dupla Grenal, jogos do Brasil de Pelotas fora, e deu. E os clubes do interior, com tão pouca visibilidade de TV, vão ter prejuízo para fechar patrocínio, vão ter prejuízo por uma série de outras coisas que dificultam ainda mais. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O clube do interior, ele está acostumado... Você sabe, a casa de Santa Maria, Ele né? está acostumado com as ajudas oficiais, que são da federação, que são dos caras da cidade que bancam. Prefeitura local, porque não interessa, não interessa se o clube vai aparecer na televisão, lá o jogo vai ser televisionado ou não, não vai fazer grande diferença para eles, na estrutura final para ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro. Porque está muito difícil, eles não conseguem. E a emissora que transmite um jogo de um clube que não... É ela que perde, ela não pode perder porque ela paga. A federação paga esse ano 13 milhões para a dupla Grenal, 13 milhões. E os clubes do interior? Eu não sei quanto que é. Hã? Mas eu não sei quanto que é, mas sei é um... também. Mas, 2, 3 milhões mas deve ser para cada clube. deve ser um bom 2 dinheiro. milhões, eu Deve acho. ser um bom dinheiro. Tem um ranking sobre a série de cada clube. Os times que estão na Série B ganham mais, Série C Isso ganham aí. menos. Então, o que a Federação Gaúcha não está fazendo esse ano, que eu não sei, eu acho que deveria fazer, porque a Paulista faz. E a Carioca faz em parte do campeonato. A Mineira eu não sei. É colocar o VAR nos jogos. A Federação Gaúcha de Futebol não colocará em nenhum jogo. Só teremos no Grenal se o dono da casa se dispuser a pagar esse serviço. Senão não tem. Então isso é o que eu acho que isso é um prejuízo para o futebol. É melhor não ter para não provocar o desequilíbrio técnico. Eu também acho. Ou tem ou não tem. Ou tem ou não tem. Não, tem que ter para Isso eu todos. concordo. Né? Senão é muito desequilíbrio. Provoca o desequilíbrio técnico e aí é muito difícil. Bom, mas a federação não tem, mas nada... Bom, mas tem que ser oficializado por eles. Nada impede que o clube local, o caso de Grêmio Internacional, que tem poder para isso, coloque. Mas eles não podem colocar arbitrariamente. Claro. O Né? nosso, Tem que o ter a nosso conivência. produto não é o melhor produto do mundo, como a gente está falando aqui. Sim. Então, isso que o Darcy está falando, reforça. Porque o VAR hoje, ele agrega qualidade. Ele agrega, às vezes, até a curiosidade da pessoa assistir em razão do VAR. Então, se chama mais atenção. O VAR hoje, eu acredito que está se pagando. Porque um jogo com VAR tem muito mais atração hoje do que os reservas de Grêmio e Inter. Exatamente. Né? Eu gostaria agora de chamar as informações do Internacional. O nosso Pedro Oliveira chegou com o Grêmio. Nós vamos com o Guilherme. Qual é o sobrenome dele? Pedro Oliveira. É da família, é bom. É parente? Né? É bom, é bom. É parente? Ah, não, mas isso... Será que olha, está colocando me o Cadu? parece que este é o caso que o fruto caiu longe do pé, porque o Pedro Oliveira é muito bom.
Caiu longe do pé. O Pedro Oliveira é muito bom. Eu não estou puxando o tapete do Cadu. Não estou. Mas vamos pedir ao Guilherme Passo, que chega aí chega no programa, trazendo as informações do Internacional. Manhã de apresentação oficial aqui no CT Parque Gigante, Santiago Trellis. Ele que desembarcou na última quarta-feira, veio para o Beira-Rio, assinou o contrato hoje, está à disposição de Oder Helma. É um contrato de empréstimo junto à equipe de São Paulo. O Internacional está desembolsando R$1,5 milhão e agora salários de 250 mil. Ele já atuou essa temporada com a equipe de São Paulo contra o Ajax na Florida Cup e está pronto para Oder Helma poder usá-lo. Não, acho que eu vinha fazendo a pré-temporada com o São Paulo desde o dia 4 de janeiro, então acho que já estou pronto semana que vem, quando o treinador e o corpo técnico decidir se eu vou poder jogar quinta-feira, já quero estar em campo. Ele ainda comentou que a sua amizade por ter jogado com Neilton e Bruno, Neilton no Vitória e Bruno no São Paulo, interferiu muito positivamente para ele escolher o Internacional. Eu acho que quando a gente tiver a oportunidade de jogar junto, é um bom aspecto que a gente já se conhece bastante bem. Um ano que é 2017, que a gente se sentiu bastante bem no Vitória, jogávamos os dois juntos, então a gente já se conhece bastante, somos bem amigos dentro e fora do campo, então quando a gente tiver a oportunidade de jogar, acho que isso facilita muitas coisas. Já facilitou minha chegada aqui também, conhecendo a ele e o Bruno, que tive a oportunidade de jogar com ele no São Paulo, então são aspectos bem importantes que ajudam a minha adaptação muito mais rápido. Em ano de Copa América, o atacante, que é um centroavante, mas joga pelos lados também, disse que a escolha pelo Internacional vem muito para ter mais sequência de jogos e que o objetivo é estar com a seleção este ano. A verdade é que é uma expectativa bem grande. Também uma das coisas que me ajudou a tomar a decisão, por mais que seja difícil ganhar a posição de meus companheiros que são muito qualificados, foi isso. A possibilidade de ter mais oportunidade de jogar vai depender de mim se vou ser o titular ou não, mas eu sei que aqui vou ter a possibilidade de jogar e espero que esse ano possa ganhar uma vaga para ir na Copa América com a minha seleção. E esperando ele, Oder Helma já tem o time que vai enfrentar o São Luís no próximo domingo às 19 horas na cidade de Juí. Com 5 estreantes: Rodrigo Lindoso, Richelli, o zagueiro Roberto, Guilherme Parede, que veio do Curitiba, e o jovem da base Pedro Lucas. A equipe treinou em 2 turnos hoje. Amanhã de manhã às 10 horas, o último treino antes do confronto. E às 3 da tarde, em voo fretado para a cidade de Juí, o Internacional embarca para a estreia do Campeonato Gaúcho. E essa estreia do Internacional no Campeonato Gaúcho é bem diferente do ano passado, né? Também. Tava numa pressão, né, o O Internacional. Internacional no ano passado chegou Machucado ainda da segundona, O né? Garrido ali estava feliz da vida. Mas estava mais feliz com o Grêmio. Assim, claro. O Internacional chega melhor pelo seguinte aspecto. Primeiro, está com um treinador que tem sequência, já conhece perfeitamente, apesar de estar lá dentro, já conhecia o plantel, mas hoje já sabe a maneira que ele quer, e o Internacional, para o restante, quando embalar e jogar com os titulares, já tem mais ou menos um time básico na cabeça do treinador. E esses jogadores que vão atuar agora, por aí, que vão ser escalados, vão ser a grande oportunidade de observação. E principalmente um que o Internacional, vem apostando, eu acho que deve ser uns 3, 4 ou 5 anos, o Richelli esse. Sim. O Internacional apostou, insistiu, teve azar que o cara com problema de recuperação de lesão, mas se ele der certo, eu acho que é um cara que encaixa no time. Richelli é como Arthur, né? Porque Richelli é porque é com TH. Então, o Arthur tem que ser Arthur. Não é verdade? É verdade. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. É o nosso Dois Toques aqui na DCTV. Vamos procurar saber que nota o Cadu vai dar para nós lá. Ele está nos acompanhando. Ele mandou uns recados meio atrevidos para ti aí, Garbassi. Mandou, dizendo que eu estou aproveitando que ele está ausente do programa para mim me deitar nas costas dele. Consequentemente, eu sou um incompetente, eu sou um relapso. Não é nada disso. Não, Cadu, vai tomar uma caipira, tá tudo certo. Descansa. Relaxa. Relaxa, Cadu.
Grande Carlos Eduardo Oliveira. Mas a arbitragem do Campeonato Gaúcho, como de todos os campeonatos, é sempre uma questão colocada. Será que vai melhorar, vai piorar, vai ficar... O que vocês imaginam da arbitragem para esse gauchão? A arbitragem, Leonardo Oliveira. A arbitragem, a gente discutiu até no último programa que estivemos juntos aqui, que estava o Ayrton Bernardoni. Sim. Né, e a gente um dos piores árbitros da história do futebol gaúcho. Né? Aproveitar que ele não está aqui, vamos meter lá. Aquele dia grande jogador de basquete. Aquele dia ele estava aqui, nós elogiamos ele bastante, né? Agora que ele não está, nunca jogou nada, é um mau árbitro de futebol. Era um bom jogador de basquete. Um bom jogador de basquete. Bom jogador de basquete. Mas é complicado, porque agora, como eu disse, tem muitas câmeras, tem VAR, tem isso, a pressão em cima da arbitragem está maior. E a nossa arbitragem ela está se perdendo, principalmente na questão dos critérios. Até vou dizer aqui que os nossos árbitros, né, precisam urgentemente parar com algumas manias. Os árbitros daqui do Rio Grande do Sul precisam parar de interpretar coisas que não precisam. Eles têm que ter um pouquinho mais de objetividade. Árbitro não é artista no futebol, artista é o jogador. Então o árbitro tem que ficar mais ali, mais quietinho, apitar, e aí vai melhorar um pouquinho. Eu penso de forma diferente sobre isso. Em relação ao artista? Eu entendo que é uma máxima sobre árbitro de futebol que é antiga. O bom árbitro passa despercebido. Sim. Para mim, não. Para mim, o bom árbitro, o bom jogador, o bom repórter, o bom narrador, o bom comentarista, o bom torcedor, o bom dirigente, ele passa percebido. É pela sua atuação, pelo seu comportamento, pela sua... Okay. Mas pela sua qualidade. O bom tem que ser notado. Mas pela sua qualidade. Exatamente. E não por querer dar show. Não, exatamente. É aí que eu me refiro. É por isso que eu defendo que o árbitro tem que passar... O árbitro tem que passar percebido no jogo. Sim. Você tem que ver, não, ali tem um cara que é um bom árbitro de futebol. Tem um árbitro aí que ele eu não vou citar o nome porque tem uma desavença entre nós, porque na outra estação, junto com o Cadu, eu fiz o meu comentário, porque eu acho o árbitro, ele não precisa ter aquela prepotência de estar usando constantemente o cartão amarelo, porque às vezes ele dá um cartão amarelo numa situação e logo em seguida ele tem que dar um outro cartão amarelo que é mais merecedor do que o anterior, aí o cara não tem coragem para dar para tal. Então eu disse que uma grande maioria, e principalmente os árbitros gaúchos, tem uma certa prepotência e, por outro lado, arbitrário de querer dar toda hora o cartão amarelo. Não precisa ser um bom árbitro para estar dando o cartão amarelo. Eu, como árbitro de futebol, até vou revelar, eu fiz o curso de arbitragem. Tirei o segundo lugar no curso de arbitragem. Quem tirou o primeiro lugar foi o Edson Rezende, que foi chefe da arbitragem, da Polícia Federal. Esse aí. Enísio Mate também tirou o segundo lugar, que foi jogador de futebol, que jogou no Internacional, policial aposentado, hoje trabalha na imprensa em Viamão. Era um lateral, né? Exatamente. Então, eu sempre defendi o seguinte, o cara, dá um cartão para ele. Não, vou dar primeiro para ti, porque sou eu que mando, tu não tem que pedir para eu dar, vou dar primeiro para ti e depois para o outro. Claro. O árbitro tem que dar cartão, porque lá dentro, só o árbitro e os atletas sabem o que um diz para o outro. Só o árbitro sabe. E os atletas. E diz. O árbitro diz, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, e o atleta sempre muito mais. E o dirigente lá fora, que fica, hoje não fica mais ali, mas o Arthur D'Alegrave, o Garbassi conheceu o Arthur D'Alegrave? Tu conheceu, não sei se tu conheceu o Garrido Arthur D'Alegrave. Pessoalmente não. Foi um dirigente extraordinário do futebol gaúcho. Colorado, presidente do Inter, vice de futebol, enfim. Um jogo uma vez em São Paulo, internacional. Amável. Muito amável, mas uma figura querida. O Arthur D'Alegrave, uma vez em São Paulo, Corinthians Internacional, e ele ia para dentro do campo, o dirigente, ele ia com uma camisa vermelha, uma calça branca e um mocassim branco. Não interessa, faça chuva ou faça sol. E esse dia choveu e ele foi assim. E aí o árbitro era o Sansão, o cara que se chamava de Sansão. Meteu um cartão nele, Ayrton Vieira de Moraes, parece que era o nome do cara. E Ayrton Vieira de Moraes, Sansão.
meteu uma falta contra o Inter e ele no jogo no Morumbi, ele se rebelou contra o árbitro e foi invadir o campo, e o cara veio na direção dele. E ele só dizia assim, segurem o homem e me tirem daqui, era o que ele dizia para os jogadores. Claro, ele fez encenação, sabe? claro. Então, nós que estávamos lá sabíamos o que aconteceu. O Leão era dono de fazer isso, o goleiro. Xingava o árbitro, saía, botava as mãos para trás e vinha como se tivesse... Jogador de futebol faz isso. São os artistas, né? Hoje agora não é mais as mãos para trás, Darcy, agora é a mão na boca, porque tem a leitura, né? Então agora é a tem mão na outra boca. coisa que eu não gosto, eu falei de arbitragem, falei da covardia do cartão, e tem uma outra coisa que eu não gosto, eu não vejo quase no futebol europeu, mas nosso futebol brasileiro eu vejo. Eu entro no lance, entro em ti, tu cai, e de repente tu caiu, tu está levantando a mão e pedindo para dar o cartão amarelo. Mas é isso que eu tem disse. pedir isso Eu, aí. se sou árbitro, eu dou primeiro para quem pede, depois eu dou para o outro que fez a Isso falta. aí, bem abordado. Até quando começou o VAR, né, que a gente estava falando antes, a orientação é o seguinte, se pedir VAR, amarelo. E a gente não viu isso. Na prática, isso não aconteceu. E aí vai criando os malandros do futebol. Mas tudo em nome... Não, mas eles estão se adaptando, eles estão não sei o quê, que nem jogador que vem do exterior para cá, mesmo que seja brasileiro. Não, precisa de um período de adaptação, não precisa nada. Eles são tão malandros que a gente viu na Série B jogador pedindo VAR sem ter VAR na Série B. Exatamente. Não, e teve um jogador do Fluminense que agradeceu ao VAR, aí os caras disseram, não, mas não tinha VAR no jogo. Eu não sei se foi o Gum, foi um zagueiro do Fluminense, foi o Campeonato Brasileiro. Foi? Aí o cara, não, eu quero agradecer o VAR, então não tinha VAR, velho. Tinha VAR, sabe? Essas questões assim que a gente, que nós precisamos, é a tal da esperteza no futebol, da malandragem no futebol. Eu acho que é a única... Mas concluindo mesmo, desculpe, mas concluindo bem objetivamente na abertura eu acho que neste campeonato gaúcho, eu acho que nós temos uma tendência de ter uma arbitragem mais fraca do que já tivemos. Eu acho que vai ser melhor. Eu não sei essa leva que está chegando aqui, mas depende também muito, muito, muito da orientação da comissão de arbitragem, mas eu não estou vendo com grande otimismo a nossa arbitragem de início. A nossa comissão é uma comissão séria. Eu não estou sentindo nesse séria. Né? Nós temos bons instrutores, até andou trocando agora, e eu acredito que aquilo que eu falei no início, né, que eu e o Darcy temos essa divergência, muitas dessas coisas podem ser solucionadas na conversa de um instrutor mais experiente. Né? Às vezes tem um instrutor que vem de fora, mas os mais experientes, Darcy, eles conseguem resolver muita coisa. Eu falo, por exemplo, nessa comissão tem o professor José Mussolini, que é o mais experiente que tem naquela comissão. Né? O coordenador não foi árbitro, mas ele vai ali na parte política. Mas eu acho que tem que ter o cara de nome. Mas eu acho que já estava na hora de mudar. José Mussolini já troca um pouquinho, bota ele para fazer outra coisa na federação, tira, sabe? O coordenador tem que entender de arbitragem, ele pode até ser um sujeito bom. Não, mas o Mussolini não é o coordenador, o coordenador é o Luiz Fernando. Pois não, eu estou dizendo, Luiz Fernando, o coordenador pode até dizer, mas dá uma mudadinha. Mesmo o Mussolini entendendo, deixar um pouquinho, botar um cara mais moderno. Deixa o Mussolini, sai um pouquinho, deixa outro cara, sabe? É bom fazer um pouco. Porque eles fazem rodízio na arbitragem e não fazem rodízio entre eles, eu nunca vi disso. Entendeu? Faz o não, eles nós precisamos mudar, que é para não ficarem viciados, que é viciado no sentido de habituados, coisa assim. Agora nós podemos continuar, que nós não vamos ficar nunca, nós somos imunes a isso, entende? É isso que eu vejo assim que precisa, que são alguns comportamentos na arbitragem que mudam. E o árbitro fica prepotente depois que ele larga. Enquanto ele está trabalhando, ele leva na boa, ele vai, ele se acomoda, porque ele quer ser escalado. Muitos trabalham, querem ganhar o dinheiro e tal, aquela coisa toda, e justamente, ninguém trabalha para não ganhar, mas quero dizer assim, que depois que eles largam é que eles ficam prepotentes. Se tu acompanhar na imprensa, tu vai ver que é bem assim, não, porque e a gente sabe que ele não fez, sabe que o cara não fez. Aí o cara, não, porque eu fiz, não fez, velho. E por falar em escala, em grana, esse é um outro assunto que tem que ser tocado. Os bons árbitros, os que estão mais apitando, ganham um bom dinheiro. Mas aqueles que estão na base, no dia a dia,
eles dependem muito de uma escala para conseguir juntar, porque é exigido muito. Eles têm que treinar, eles têm teste físico, tem teste de capacitação. Então, para os que estão top, como a gente diz, esses vão ganhar um bom dinheiro, vão ser sempre bem instalados. Ou eles têm um trabalho paralelo? Eles têm tempo. Não, eles têm um trabalho paralelo. Eles têm um trabalho paralelo, mas conseguem. O problema é a quantidade, entendeu, Darcy? A quantidade, sim. Porque aí, nos jogos do interior, nos outros jogos, é que a gente vai sentir que ali falta, porque ali o cara é mal pago, porque ele faz um jogo por mês, 2. Agora, nós vamos fazer um intervalo, depois eu vou... Perguntinha para ti, Garrido. Está muito quietinho aí, vamos te ouvir sobre esse assunto aí. Nós retornamos em seguida com o programa. Esse é o nosso Dois Toques, aqui na nossa RDC TV. Nós estamos com o Ângelo Garbaschi, Léo Oliveira e o Luiz Gustavo Garrido, que vem fardado de Grêmio. Não estão falando coisa do Grêmio. Mas eu vou te perguntar, tu és da capital, né? Mas a pergunta é a seguinte, na arena hoje, no Beira-Rio, é até um pouco mais difícil, mas nos jogos no interior e tal, tu é daqueles caras que fica jogando pipoca no jogador quando não gosta, tu joga bergamota no jogador quando não gosta. Não. Eu tenho uma teoria de que durante o jogo, qualquer coisa negativa que se faça para o jogador é pior para todo mundo, é pior para o torcedor, é pior para o jogador. A gente sabe que o jogador, quando não quer e é criticado, às vezes afunda mais ainda. Sim. Eu tento ter uma postura mais pacífica, mais de apoio, mas não aquele apoio incondicional que a gente sabe que acaba dando problema, né? Nem uma xingadinha, assim? Não, vai. Assim, né? no Bressan, Marcelo Oliveira, e daí eu me dou carta branca, mas os demais eu acredito que... Qual é o adversário do Grêmio que tu mais xingou em campo? Qual é o atleta lá pelo teu Grêmio lá, tu mais xingou? Esse safado, esse isso, esse aquilo. Qual foi o cara que tu mais... Que tu vê esse cara quando teu time tu enlouquece? Poderia ser o D'Alessandro, mas foi o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, mas ele não jogou contra o Grêmio? Jogou algumas vezes. É a mágoa, né? Contra o Grêmio? Ah, sim, jogou, exato. Teve Flamengo, Atlético Mineiro. O primeiro jogo dele no Olímpico, uma vaia ensurdecedora que eu nunca vi na vida. Ele veio com o Flamengo daí, né? Veio com o Flamengo e depois jogou pelo Atlético também. Era o Vanderlei Luxemburgo, o treinador dele, naquele jogo do Flamengo. Acredito que sim. Então, porque o Ronaldinho... Essa foi a maior mágoa da torcida do Grêmio, né? E mais pela segunda vez do que pela primeira. Porque na segunda vez o pessoal já tinha... primeira, tudo bem. Que ele ficou, que estava para voltar. Marido traído, mas não, vamos tentar de novo. Só vamos que aí... recomeçar. Deixa o sofá aí, vamos lá. Quem ficou mais bravo foi o Paulo Odone, né? Que montou o esquema de som, gastou aluguel e botou o dinheiro fora. Montou todo o esquema de som para receber o Ronaldinho, né? Foi verdade, se preparou. E o mais duro para ele, com certeza, foi quem mais debochou dele foi a torcida do Grêmio, não foi a do Inter. Porque os caras do Grêmio não gostam do Odone de jeito nenhum. Ele construiu a arena. Sabe que o Odone é o presidente do Grêmio que mais títulos conquistou? Os caras não sabem disso. Só Gauchão ele ganhou 6. Copa do Brasil, a primeira Copa do Brasil que o Grêmio ganhou foi com ele. E mesmo assim? E os caras... Não, porque o Kleber Gladiador, o Kleber Gladiador, esse jogador se pagou no Grêmio. O Grêmio tinha 4.000 sócios quando ele chegou, foi para 26, 28. Uma campanha em cima do nome dele. Camisa do Kleber Gladiador, ele vendeu 20 mil. Ele se pagou. E qual é o time que não contrata uma bombinha de vez em quando? Isso aí mas esse não se via possibilidade de erro, porque a gente via o cara jogador, fazia gol e jogar. Sabe, o Darcy, tu não está abordando um assunto, mas eu estou com... Diga lá. Eu estou engasgado aqui com um espinho na garganta que eu não consigo ver. Eu fico, sabe, Léo, fico pensando assim, na torcida,
tem muito torcedor que às vezes tira o dinheiro do bolso com sacrifício para pagar uma mensalidade, termina um jogo, conforme o resultado sai chorando no jogo, do jogo. Então, eu não sei, sinceramente, como é que conseguiu se reunir no Internacional uma cambada de vigaristas que se dizem que são abnegados, dirigentes do clube, formaram um time de golpistas. O presidente do Internacional, Pífero, deu um depoimento e foi inquirido no Conselho Deliberativo do clube e diz que não sabia o que estava se passando com o seu Pedro Afatato, tirando 9 milhões sacando do clube. Olha, eu não sei qual é a consciência desses caras, e já vou finalizar, porque eu sei que o tempo está escoando, mas não sei, olha, sinceramente, eu no lugar deles, de toda essa cambada de vigarista, eu teria medo de andar na rua. Ou então eu iria me mudar do estado, do país, porque eu soube até que o presidente Pífero esteve em Tubarão, reconheceram ele e foi para cima dele. E assim vão ser com todos, porque o Pedro Afatato esse, tirar o dinheiro vivo do caixa, e o presidente não se dá conta, parece me faz lembrar um outro presidente que dizia que não sabia o que estava ocorrendo. Então, olha, se reuniu uma turma de vigaristas para sacar o dinheiro do clube. A situação, todos os depoimentos se encaminham para esse lado aí, né? Tudo se encaminha para isso. Mas em alguns movimentos pode ocorrer injustiça. Alguém pode ter o nome incluído lá sem, indevidamente, mas a situação do Internacional é realmente uma situação terrível. E tudo que está no Ministério Público, e já disse um representante do Ministério Público aqui mesmo, que era só o começo, só o início do fio. Eu só acho uma pena se não puxarem isso no Brasil inteiro. Pega o empresário, com quais clubes ele fez negócio? Não é só aqui, não. Não é só aqui. Não é. Agora, não é só aqui isso aí. Vamos combinar que em plena época do smartphone, que a gente faz qualquer coisa com o telefone, o cara sacar quase 10 milhões em espécie, aí a gente tem que... E ninguém saber. Aí as coisas não são sérias. Agora, eu quero dizer o seguinte, já estão levantando uma história assim, que é meio assim, nesse sentido. Se o Inter não tivesse caído na segunda divisão e fosse apresentar as contas, seriam aprovadas as contas. Mas como caiu para a segunda divisão, então graças a Deus que caiu para a segunda divisão. Porque aí se descobriu vigarice que compactuam com as coisas dentro do clube. Pois é. Esse é um assunto polêmico, Acabou o tempo. Se encaminhando para esclarecimentos, pelo menos parte deles. Acabou o tempo. Garbaschi, obrigado. Um bom final de semana. Eu agradeço o convite com um amigo. Tive o prazer de conhecer durante a reportagem um dos grandes repórteres que passou aqui pelo Rio Grande do Sul. Que dupla. Respeitado por todos os setores de jogadores e dirigentes, com um cara digno e tal. Darcy Filho, olha, tu mereces ser respeitado como tu é aí no Obrigado, Garbaschi. Obrigado. Sempre muito generoso comigo, Garbaschi. Assina embaixo. Léo. Assina? Assina. Então, tô Obrigado, certo. Léo. Um abraço. Um abraço, bom fim de semana. Cadu, vai tomar uma caipira, Cadu. Garrido, obrigado. Muito obrigado Tenha um pelo bom início do convite. Campeonato Gaúcho. Prazer Tu conhecê-los. gostou do programa? Muito bom. Se não Pessoas gostou, de deixa alto mudar nível. tudo. Hã? E 2-0 para o Grêmio contra o Novo Hamburgo. Opa! Tá bom. Muito obrigado a todos. Um bom final de semana a todos. Nós voltaremos com 2 toques na segunda-feira.